Estudaremos hoje o processo de Jesus, a traição de Judas e a negação de Pedro. O processo inclui dois momentos: a sessão noturna do Conselho dos Judeus, o Sinédrio, e o processo diante do governador romano Pilatos. Essa sequência é entremeada pelas figuras dos discípulos, Judas, que trai Jesus, e Pedro, que nega conhecê-lo. Todo o texto é permeado de alusões aos textos da Escritura, principalmente do Filho do Homem, de Daniel, do servo sofredor, de Isaías, do justo perseguido e traído, dos Salmos, e do conluio dos poderosos, do Salmo 2. Essas referências à Escritura são importantes, não só porque representam a linguagem que os leitores judeu-cristãos conheciam, mas porque confirmam que a praxis de Jesus e a resistência que provocou não são alheios ao projeto de Deus. Abordamos então o primeiro trecho, o complô de Judas, em Marcos, capítulo 14, 1 e 2 e 10 a 15. Este primeiro momento diz respeito ao complô dos sumos sacerdotes e de Judas, o traidor. O processo de Jesus não começou na noite da Quinta-feira Santa. Começou algum tempo antes, no coração dos sumos sacerdotes e de Judas Iscariote. Aliás, desde o início do Evangelho segundo Marcos, as pessoas importantes da sociedade conspiraram para se livrar de Jesus. Bem no início, lá na Galileia, depois que Jesus curou o homem da mão ressequida em dia de sábado, tanto os fariseus, que se consideravam os donos da lei, como os partidários do vice-rei Herodes Antipas, queriam se livrar de Jesus. Os fariseus, porque Jesus ofuscava a sua suposta santidade, e os herodianos, porque Jesus lhes roubava a influência junto ao povo. Marcos, capítulo 3, versículo 6. No fim do Evangelho, na história da condenação de Jesus, vamos ver novamente os mesmos grupos, os chefes religiosos e os chefes políticos, unidos contra o Cristo, o ungido de Deus. Jesus e seus seguidores tinham chegado a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os chefes religiosos, no caso, os sumos sacerdotes do templo, queriam aproveitar essa oportunidade para se livrar dele. Mas a intervenção devia ocorrer em segredo, para não causar tumulto. Por esses dias, os amigos de Jesus o convidaram para um jantar em Betânia, povoado em cima do Monte das Oliveiras, ao lado de Jerusalém. Durante o jantar entrou uma mulher que ungiu Jesus como se fosse o Messias, e era mesmo. Ao mesmo tempo, porém, as autoridades contrataram, pelo preço de um escravo no mercado, Judas Iscariote, um dos 12 discípulos que acompanharam Jesus, para que os ajudasse a prender Jesus no meio da multidão dos romeiros que costumavam acampar no Monte das Oliveiras, o Getsêmani. Porém, tinha que ser de noite, enquanto todos estivessem dormindo,
e o sinal seria o abraço, o beijo que Judas lhe daria. Passamos para a segunda parte do texto, Marcos capítulo 14, versículo 26 a 42. 2 dias depois do conluio de Judas com os sumos sacerdotes, celebrava-se então a Páscoa. A festa começava ao entardecer. Jesus tinha mandado seus discípulos preparar a ceia e quando então eles foram à mesa, anunciou que um deles haveria de entregá-lo, um amigo, alguém que com ele comia o pão do mesmo prato, como está no Salmo 41 ou 42. Mas Jesus não fica desesperado, porque ele sabe que está levando a termo o que o Pai lhe indicou, o caminho do Filho do homem escolhido por Deus. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Já desde o início de sua pregação, as autoridades procuravam matá-lo. Jesus sabia, mas não quis se evadir. Ao contrário, pronuncia seus pêsames a respeito daquele que, dominado pela perdição, a obra do inimigo, estava traindo o Filho do Homem, o enviado de Deus. Pergunta-se como Judas pode ter concebido esse plano. O que Jesus fez de errado? Olhemos para dentro de nós. Por que é que nós queremos às vezes nos livrar de determinada pessoa? Geralmente não porque essa pessoa fez algo errado, mas porque atrapalha os nossos interesses. Será que Judas queria que Jesus fosse um rebelde nacionalista e ele o comandante do campo? Será por isso que colaborou com as lideranças judaicas para provocar Jesus para a ação? Durante a ceia, Jesus tinha instituído o sinal da nova aliança, o memorial do dom da sua vida por nossa salvação, a Eucaristia do pão e do vinho da ceia. Depois disto, Jesus sai do cenáculo. É noite, a hora das trevas, da desistência e da traição. Jesus anuncia a dispersão e a negação por parte de seus companheiros, sobretudo Pedro. Mas todos afirmam que nunca fariam tal coisa. Jesus enfrenta a agonia, assume conscientemente a conclusão da sua missão. Ele assume livremente cumprir até o fim o projeto do Pai, para que, pelo dom de seu amor até o fim, ele salve a todos os que procuram a salvação. Os discípulos se entregam ao sono, assim como os romeiros acampados no arvoredo do Monte das Oliveiras. Mas agora vem a hora de despertar para se cumprir o projeto do amor de Deus. Jesus diz:
Agora vocês estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Assim chega Judas com um bando de jagunços, mandados da parte dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos. Judas indica ao bando quem é Jesus, chamando-o de Rabi, mestre, e abraçando-o com o beijo da traição. Um dos discípulos, o Evangelho de João diz que foi Pedro, decide mostrar sua valentia, puxa da espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Coisa ridícula! Em vez de atingir o culpado, que era o sumo sacerdote, Pedro fere o escravo, e apenas de modo insignificante. Entretanto, Jesus acusa a desproporção dessa tropa de jagunços e, portanto, também do mandante, que é o sumo sacerdote. Acusa-os de covardia. Todos os dias, diz ele, eu estava com vocês, ensinando no templo. Vocês não me prenderam? Mas assim se cumprem as Escrituras. De fato, no Salmo 69, 70, está que o justo é perseguido sem causa. E quando descreve que um jovem que se encontra por aí fugiu nu, Marcos parece lembrar-se da profecia de Amós, capítulo 2, versículo 16, sobre a situação de guerra. O mais corajoso entre os valentes foge nu. E depois dessa frase, Marcos não fala mais dos discípulos, a não ser de Pedro, que não foge fisicamente, mas espiritualmente, negando Jesus. No terceiro momento, os soldados levam Jesus ao sumo sacerdote. Marcos, capítulo 14, 42 a 65. O sumo sacerdote está reunido com o sinédrio, com os outros sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro segue Jesus de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote. Ele senta aí com os guardas, aquecendo-se perto do fogo, pois lá na Palestina é o fim do inverno. Entretanto, os sumos sacerdotes montam um processo falsificado, fake. Aliás, a lei proibia processos na calada da noite. O processo foi, portanto, ilegal. Não há acusação legal. Eles têm de improvisar, inventar testemunhas. Mandam as pessoas dizerem qualquer coisa, mas é tudo divergente. Não serve para forjar uma acusação. Alguns até fornecem um depoimento interessante. Nós o ouvimos dizer: destruirei este santuário feito por mão humana, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão humana. Marcos 14, 58. Isso parece profético. A expressão não feito por mão humana significa feito por Deus.
Jesus parece ter anunciado o fim do templo humano para que pudesse surgir a intervenção de Deus. Algo nesse sentido encontra-se em Marcos capítulo 13, versículo 2, no início do último sermão de Jesus no templo. Mas os chefes dificilmente o poderiam condenar por isso, porque era uma ideia da crença popular. Então, o próprio sumo sacerdote pergunta diretamente: por que ficas calado? O que significa este testemunho contra ti? Jesus continua calado e nada responde, assim como o servo de Deus, em Isaías capítulo 42, ele não grita, mas se deixa conduzir ao matadouro como uma ovelha sem abrir a boca. Isaías 53, versículo 7. O sumo sacerdote torna a perguntar: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus responde: eu sou. E vocês? Vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu, conforme a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Jesus admite ser o Messias, mas ele é muito mais. O Filho do Homem, o ser humano enviado por Deus para estabelecer o reino e o juízo. Porém, o que eles deveriam ouvir como uma grave advertência, eles o usam para pôr fim a Jesus, para o fim que eles querem. Usam essas palavras como acusação contra Jesus, que, na opinião deles, segundo a teologia deles, está usurpando a suprema autoridade de Deus. O sumo sacerdote rasga suas vestes, em sinal de aparente indignação, e diz: que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Então, todos os sentenciam réu de morte. Alguns começam a cuspir nele. Cobrindo-lhe o rosto, batem nele e dizem: profetiza. Pois, para eles, um profeta não é um porta-voz de Deus, mas simplesmente um adivinhador. E os guardas o colhem a bofetadas. A quarta cena é a negação de Pedro. Marcos 14, 66 até 72. Como faz muito frio, Pedro está se aquecendo junto à fogueira com os soldados e as criadas. Uma criada lhe pergunta se ele não estava com Jesus, o Nazareno, lá no Monte das Oliveiras. Pedro nega. Depois, a criada fala com os outros e Pedro nega novamente. Mas os que estão aí confirmam: mas claro, você é um daqueles, um galileu. Questão de sotaque. Pedro continua negando, até com juramento: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E então ele se lembra da palavra de Jesus: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começa a chorar. Este episódio merece uma parada. Aliás, os 4 evangelistas descrevem
pormenorizadamente este episódio de Pedro. E no caso do evangelista Marcos, isso tem um significado especial, pois, segundo a mais antiga tradição a respeito dos evangelhos, o escrito de Marcos seria a memória da pregação de Pedro. Pedro menciona Marcos, então, como companheiro de missão no fim da sua primeira carta de Pedro 5:15. Podemos supor que Pedro pessoalmente confiou isso a Marcos, e Marcos o escreveu. Não para diminuir Pedro como um covarde, mas para mostrar que até o protagonista da missão, Pedro, é um pecador arrependido. Pedro deve ter desejado que isso fosse proclamado aonde fosse proclamado o Evangelho, exatamente como o gesto da mulher que ungiu Jesus em Betânia, em sua memória. Pedro deve ter desejado servir de exemplo de conversão. No Evangelho de Lucas, Jesus diz a Pedro: depois que você estiver convertido, confirme seus irmãos. Lucas 22, versículo 32. E a última cena, então, é a processão, o processo, a condenação perante Pilatos. Amanhece. Agora é dia. Agora é permitido fazer um processo em regra. Mas os chefes dos judeus nem se dão ao trabalho de formalizar a condenação que eles tinham pronunciado na calada da noite. Preferem entregar o caso ao governador romano, Pilatos. Assim como desde o início os fariseus tinham conspirado com os chefes políticos para matarem Jesus, como nós lemos em Marcos 3, agora reúnem-se os sacerdotes com o poder político, o governador romano. Conforme diz o Salmo 2, versículo 2, os chefes todos se reuniram contra o Senhor e seu ungido, o Messias. Pilatos pergunta a Jesus, que está algemado diante dele: És tu o rei dos judeus? E Jesus responde misteriosamente: Tu o dizes. Parece que Jesus subentende: eu não o diria, porque eles não sabem o que isso significa, e você tampouco. Jesus nunca se chama a si mesmo de Messias, porque o povo entende por isso um rei político. Jesus se chama a si mesmo Filho do Homem, e isso num sentido duplo. O sentido do ser humano em geral e também o personagem, que conforme os profetas vai implantar o reino de Deus vencendo os reinos deste mundo. Isso está em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diante do sinédrio judaico, Jesus se havia identificado como Filho do Homem porque eles deveriam conhecer as Escrituras. Mas em vez de levar a sério isso, eles o condenaram. Ora, diante de Pilatos, Jesus nem pode falar disto. Não teria sentido explicar a aquele pagão quem é o Filho do Homem. Por isso, Jesus não diz mais nada. E quando Pilatos pergunta de novo: não respondes nada?
olha de quanta coisa te acusam, Jesus, para a admiração de Pilatos, nada responde. Ele é o cordeiro levado ao matadouro sem abrir a boca. Isaías 53, versículo 7. Por ocasião da festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um preso que o povo pedisse. Havia um homem chamado Barabás, preso com subversivos que cometeram um homicídio numa rebelião. Então a multidão chega até Pilatos e pede que faça como de costume. Pilatos responde: querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Ele queria se livrar do abacaxi, que era esse processo contra Jesus. Ele queria parecer simpático ao povo. Ele sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por ciúme, e isso porque ofuscava a autoridade deles. O povo poderia, portanto, desejar Jesus livre, mas Pilatos calculou mal. Os sumos sacerdotes instigam a multidão para que, de preferência, ele solte Barabás. Pilatos torna a perguntar: que querem então que faça com o rei dos judeus? Eles gritam: crucifica-o! Pilatos lhes diz: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritam com mais força ainda: crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, solta Barabás e, para mostrar serviço, manda açoitar Jesus. E depois ele o entrega para ser crucificado. O evangelista Mateus, no seu relato da paixão, acrescenta que Pilatos lavou as mãos, modelo do governante que não assume a sua responsabilidade. A crucificação é a morte que o Império Romano reserva aos escravos e bandidos. Os soldados podem então dispor livremente do condenado para se divertirem. O castigo pagão vem completar a rejeição da parte do próprio povo de Deus. Eles levam Jesus para dentro do pátio do quartel, chamam toda a guarnição, vestem Jesus com um manto de púrpura de capitão militar e o coroam com uma coroa trançada de espinhos. Saúdam-no com o título da falsa acusação: Salve, Rei dos Judeus. Batem na sua cabeça com caniço, cospem nele e, dobrando os joelhos, se prostram diante dele. E depois de zombarem assim dele, tiram-lhe o manto de púrpura e o vestem com suas próprias vestes. E assim, Jesus inicia o caminho do conto.